24, e verso de número 24 é nesta noite. Sei que os horários assistentes, nós estamos aqui nesta noite para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, é Todo-Poderoso. E eu gostaria desta noite ser um contribuinte de uma pequena parcela sobre uma palavra. O tema ele é livre, o pessoal falou, o tema ele é livre, fica à vontade, mas eu acredito que o culto ele é propício, né, para a gente trabalhar esse assunto. E eu acredito que o Espírito de Deus vai nos conduzir. A mensagem é da igreja, né? A mensagem é para a igreja, é para homens e mulheres de Deus que estão aí na batalha pertinente, estão lutando. E eu acredito que Deus essa noite vai falar com você. Segundo o livro de Samuel, capítulo número 24, versículo 24, quem achou que também? Amém. Diz assim o texto: porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque oferecerei ao Senhor meu Deus um holocausto que não lhe custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Amém? Amém. Pode se assentar aí em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando eu falei que é pertinente nós falamos algum assunto, e principalmente quando se trata, né, de um culto tão harmonioso e propício, né, oportuno, para que nós nos edificamos mais um pouco na obra de Deus. Eu queria tocar em um assunto dentro desse texto do capítulo 24 do livro de 1 Crônicas 21. Eu queria trocar em alguns assuntos, e para isso eu gostaria de trabalhar com a amada igreja sobre a eira de Araúna, que representa no cristianismo as circunstâncias que isso vai causar na vida de um homem. E é verdade que nós abrimos o livro de 1 Crônicas 21, tem a mesma narrativa, e nós vamos observar que nós não estamos falando de qualquer pessoa diante dos textos. E tem pessoas no texto, o texto dá ênfase, o texto traz uma lucidez com uma importância. Não que o texto, algumas pessoas são citadas por menos importância, mas ele dá um foco maior nessa pessoa. Nós estamos falando nesta noite de um dos maiores reis de Israel, que é Davi. E quando nós olhamos para a narrativa e para a circunstância, eu procuro entender a Davi em meio a essa narrativa que nós acabamos de ler um pequeno versículo dele. E eu posso olhar para Davi nos finais da sua jornada de batalha, um homem valente, um homem corajoso, um homem cuja o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, vai declarar em diante que ele era um homem que não tinha possibilidade nenhuma humana de ser rei dentro de Israel, e teve uma nação, chefiar uma nação. Mas a gente vê que o trabalhar de Deus começa a desenvolver no meio a este homem, e ele vai justamente não sendo agraciado por Deus, ele é contemplado por Deus nas suas batalhas. Ele era um homem que cuidava de um rebanho afastado dos seus pais, mas Deus traz ele para
e mostrarei quem sou eu diante de você. É verdade que o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo número 8, vai trazer essas palavras que eu estou declarando à igreja, e diz assim: eis que eu tirei a Davi das pastagens de trás das ovelhas malhadas, para ser rei diante de Israel. Foi Deus quem trouxe, foi Deus quem buscou, foi Deus quem o consagrou, foi Deus quem achou ele e trouxe ele para ser um instrumento dentro do propósito de Deus. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Davi, Deus não somente fez ele um homem diante de todo o Israel, Deus prosperou a sua vida financeira. Deus fez Davi, irmãos, aos lunes de hoje, chamar um homem que teria um grande sucesso diante da presença de Deus. Mas isso deixou ele, irmãos, uma lacuna muito grande. E é por isso que nós vamos falar nesta noite dessa lacuna. Quando Davi agora, irmãos, está posto, está realizado, ele era o chefe, ele mandava. De repente, depois de uma travada batalha, onde reúne os seus homens e dá mais uma vitória a ele, ele diz: agora eu estou realizado, agora eu sou o rei querido de Deus. E ele entra num chato muito delicado, que nós temos que tomar cuidado dentro do nosso ministério. O que é isso? Ele entra num estado de relativismo. Ele toma a sua fé e tudo aquilo que Deus trouxe para ele, e ele vai relativar. Se eu errar, Deus já me perdoa, Ele me ajuda, então já não faz mais inerência, ação pecaminosa na minha vida. Então eu vou tomar uma decisão, já que eu estou nesse estado afrontoso, que eu sou o rei, que eu determino, que eu vou fazer, que eu mando, eu vou contar o povo de Israel. E quando ele chama Joabe, seu general, Joabe já entra com o pé já delicado. Ele diz: o meu rei está sendo induzido a fazer isso aí, e o meu coração disse que não é para ele fazer. E quando isso acontece, Joabe se retrai. Mas por ser o rei de Israel, e cuja Deus já tinha se manifestado e falado seus propósitos, e ele tinha contemplado as batalhas de Davi, ele vai até os capitães e diz: o rei mandou enumerar as tribos, tem que enumerar o povo. Irmãos, os capitães só pulam fora e dizem: olha, eu não vou não, vai você. E Joabe sai a contar as tribos. Irmãos, nasce aí o primeiro fracasso de um homem e de um obreiro. Se nós pensarmos que os números de Deus, as vantagens que Deus nos fez, vai nos dar autoridade para tomar decisão em cima das questões de Deus, abre uma maior lacuna dentro da nossa vida. Davi era rei, mas não tinha autoridade sobre o que Deus já tinha determinado. E o que Deus já tinha determinado estava descrito, expresso no capítulo 30 do livro do Êxodo, do versículo 11 ao 16. Moisés deu uma recomendação para quem deveria fazer isso. Ele diz: quando alguém quiser contar o meu povo, tem que oferecer um holocausto em favor daquela pessoa, tem que pagar ele pelo sacrifício que até hoje ele lutou em me servir. E Davi levou
porque eu tenho autoridade na minha mão. Toma cuidado, porque quando isso acontece, nós perdemos o controle daquele que nos chamou. Eu gostaria nesta noite de andar em 3 propósitos. O primeiro, a má compreensão nos torna a voltar escravo. O mau entendimento, a má compreensão da vontade de Deus nos leva novamente a ser escravizado. E eu vejo isso, que quando isso vai acontecer, tem algo que nasce no livro de 1 Crônicas 21:1, e está descrito assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar as tribos de Israel. A palavra aqui, irmãos, dolorosa, se chama assim, incitação. E a palavra incitação, irmãos, ela tem uma conotação que significa assim, uma metáfora, gritar na sua mente e dizer: vai fazer, faz o que você tem desejo no seu coração, realiza o seu desejo, faz, incita, grita dentro do seu ouvido, faz. E a Bíblia diz que por essa palavra entrou-se o maior descaminho da fé deste homem. O evangelista Marcos, no capítulo 15, verso 11, diz assim: mas estes incitaram a multidão no sentido de lhe soltassem, de preferência, a Barrabás. A incitação, o grito, o ensejo, a motivação errada nos faz tomar decisões precipitadas diante de Deus. Quando estava todo mundo reunido, juntou-se um grupo, e todo mundo conhece a leitura, e diz: olha, crucifica Jesus, mas solta Barrabás, solta ele. A palavra aqui, irmãos, creia você ou não, dizia que homens passavam diante do povo e diziam: olha, fala. E as pessoas ali, ó, solta Barrabás, irmãos. Quem anda ouvindo um grito de multidão não ouve a palavra de Deus, correto? E ele falando: fala que daqui a pouco alguém, pelo clamor da multidão, vai se declarar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas eu olhando de novo, eu vejo Lucas, declaração de Lucas, do evangelista Lucas, dizendo: incitaram, porém, cada vez mais, dizendo: eles se alvoroçaram o povo, ensinando-se toda a Judéia, onde começou até aqui. Sabe o que eu olho para isso? Eu vejo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 11, verso 11, dizendo assim: e digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, e para incitar a emulação. A palavra aqui, irmãos, significa paracelo. Sabe o que isso significa, irmãos? Provocar ciúmes, provocar rixa. E o que fez, irmãos? Deixou ele, Davi, envaidecido. E esse texto aqui do Romano diz, a palavra é emulação, tem a ver com um sentimento que é levado ao indivíduo, ou tentar igualar como se fosse algo supremo ao outro, equiparar, Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que o evangelista Marcos, no capítulo número 15, vai também nos trazer uma palavra dizendo assim: mas o princípio, mas um dos principais sacerdotes incitaram a multidão
para que soltasse novamente. E aqui ele usa a palavra erudição. Sabe o que ele quer dizer? Ele está dizendo que eles foram até os sacerdotes e mudou, para dizendo que o povo incitou tanto eles, e dizendo: o homem que está sendo preso, que está lá na cruz, que está caminhando para a cruz, chamado Jesus, ele quer ser igual a vocês. Ele quer ser igual a você, sacerdote. Ele quer ser igual os principais da sinagoga. E eles rangeram os seus dentes e ouviram a voz. Irmãos, não tem coisa pior na vida do que uma incitação mal conduzida na vida das pessoas. Incitar as pessoas, irmãos, causa a eles uma precipitação. O livro de 1 Crônica diz que o aniversário foi lá e vai, você é rei. O seu pecado já foi esquecido. Você é rei, você pode ir agora, ir lá e vai. Faz, Davi. Faz, Davi, esquece. Deus já te deu a autoridade na sua mão. Faz, Davi. Davi encheu com o orgulho de Davi. E Davi chama e fala: pode fazer. Aí, o livro de Deuteronômio diz assim, 13:13. Uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitam os moradores da cidade, dizendo: vamos e servimos a outro Deus que nós não conhecemos. A pessoa, você está no meio da sua fé, no meio da circunstância da sua fé, e alguém chega e fala: ô pastor, ô irmão, larga a mão, vamos servir de outra maneira, de outro jeito. Tem um lugar ali, 10 abençoados, vamos lá, rapaz. Ele fica toda vez. Eu vou falar um negócio, perdoa os irmãos, mas quando a pessoa quer levar você para o desterro, ela liga todo dia para você: ô meu querido, ô meu amigo, e ó, te adulando, te bajulando, para fazer você errar. Comigo não. Para fazer você ser seduzir. Sabe o que eu vejo nisso aí? Eu estava esses dias, eu de vez em quando, nós não estamos muitas vezes trabalhando, estudando, eu tenho um tempinho para assistir um filme. Não, um filme dos Velozes e Furiosos, né? Que seja de elétrico, forte, chega na igreja, vestindo fogo e tal, mas não. Eu assisti aquele filme do Tom Hanks, chamado Forrest Gump, o contador de história. Até mesmo tem um professor meu, ele falou: assista esse filme de outra maneira. E eu peguei e fiz esse cheiro. Lá o Forrest Gump, todo mundo já assistiu, foi um dos maiores séries de filmes da época. O Forrest Gump, ele, depois que morre o tenente, ele está sentado na mão da casa dele, o boné vermelho, tira o boné, coloca do lado e sai correndo. Ele sai correndo, sem direção, sem rumo, ele sai correndo. E a corrida dele chama a atenção. De repente, ele vai para um lado e termina numa parte do oceano. Aí ele fala: puxa, cheguei aqui, eu vou voltar para o lado. Ele volta a correr. Ele anda mais de semana e chega na outra parte lá do oceano. Aí não tem mais para onde ir, ele pega um caminho reto e sai correndo. De repente começa a vir os espectadores.
está nos incitando. Querido, que você corra, é Bíblia diz aí, deixa eu te mostrar. Paulo diz que aquele que corre, e não corre segundo o preceito, ele corre em vão, porque ele não vai receber o que é devido ao prêmio. Você sabe o que eu entendo com isso? Querido, que mesmo as incitações que muitas das vezes sobrevêm sobre nós, sempre vai estar inspirando alguém a desnecessário. Sempre vai estar inspirando alguém. E quando eu olho para isso, irmãos, eu tenho que ver que as nossas convicções podem nos cometermos loucura dentro dela. Davi cometeu loucura. E eu quero nesta noite usar o Salmo de 38, versículo 5 e dizer: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. As minhas chagas estão expostas, estão expostas a tudo. Dói, mas foi por causa da minha loucura. Foi por causa da prestação da loucura que nós atuamos. Quando eu olho o livro de Provérbios, no capítulo de número 5, verso 23, ele diz assim: e morrerá porque desviadamente andou-se pelo excesso da sua loucura, perecerá. O excesso da sua loucura leva muitos ao perecimento, ao abismo. Isso está exposto quando o apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Porque se torna loucura para quem não entende. Mas eu olhando novamente para a carta de Paulo aos Coríntios 3, e 9, o mesmo apóstolo vai repetindo e dizendo assim: por causa da sabedoria deste mundo, é loucura diante de Deus, porque está escrito: é para os sábios na sua própria astúcia. É loucura de Deus, mas quando o sábio vai tentar definir, ele não tem o sábio entendimento. E quando eu olho isso, irmãos, eu me lembro de um escrito chamado Os Escritos de Delfos. Os Escritos de Delfos foi escrito, e ele catalogou os maiores filósofos da época platônica. E Platão agora era o primeiro desse povo. E ele, de repente, ele recebe uma visita. E diz: olha, Platão, você é um dos melhores filósofos dessa época. Mas, no entanto, não adianta você repudiar que você só entende a alma e o espírito por causa da tese de Agostinho. Então você não foge daí. Platão recebe isso. E ele diz: olha, tem alguma coisa errada aí. Porque vieram até mim dizendo que eu sou um dos maiores filósofos da época grega. E ele cata aquela carta e sai perguntando para cada um. Resultado: as pessoas estavam motivando ele a ir a discursar em um lugar aonde colocariam ele em xeque e desmoralizaria tudo aquilo que ele tinha conseguido.
E ele falando um dos grandes momentos da época. Quando nós olhamos, ele usa um termo aqui que é produzir. Outra, enfim, caiu numa boa terra o fruto. Marcos 4:8. E vingou-se e cresceu, produziu-se, e 30, e 70, e 100 por uma vez. Sabe o que eu vou encerrar a dizer para você? Que nós, muitas das vezes, estamos vendo essa inflexibilidade do cristianismo. Não é do evangelho, é do cristianismo. Está deixando muita gente na brecha. Eu vou encerrar, vou falar a última parte. E a última parte que eu quero tocar é: ofereça a Deus aquilo que tem valor. Dá para Ele aquilo que tem valor. Por quê, pastor? Porque o capítulo 24, versículo 24, ele vai contar que Davi, pelo licenciamento de não ter feito toda essa desobediência, ele errou diante de Deus, ele relativou as coisas de Deus, deixou para lá as coisas de Deus, não deu valor naquilo que Deus já tinha determinado. E o 24 diz que para cessar agora a praga que estava sobre Israel, ele manda o profeta Gade. Deus manda o profeta Gade e diz: vai lá e avisa Davi que ele tem que fazer um sacrifício na eira de Araúna, porque lá vai cessar a praga, vai cessar tudo isso. Eu vou ter misericórdia desse povo. Só que tem alguns detalhes na eira de Araúna. Este lugar, geograficamente, é o lugar onde Abraão vai oferecer o seu primeiro e o melhor é para Deus, o seu filho. Era uma parte que tinha em cima do monte, onde se lavrava a colheita e trazia a esperança. O versículo 24 diz que Davi chegou a esse lugar e diz a Araúna: olha, eu quero comprar a sua eira, porque eu preciso fazer um holocausto, um sacrifício a Deus. Glória a Deus, aleluia. Araúna, como um bom homem, diz: rei, não lhe peço nada, lhe dou os bois, lhe dou a canga, as cargas dele, o senhor pode pegar, desmontar as carroças, fazer a sua oferta e ofertar ao seu Deus. Ao olhar meu e seu, Araúna é o melhor homem. Mas espera aí, ele toca na consciência de Davi, sem ele imaginar, talvez porque o nome dele seria Justiça. Sabe por quê? Porque Davi, quando errou em 1 Crônicas 21, ele não cobrou, ele não fez aquilo que o povo, que era para fazer no povo, pagar o povo. Mas agora ele quer comprar uma terra e dar para Deus a comprar. Sabe por quê? Porque Deus tocou na consciência dele e falou: Davi, o que você me deu de graça, que eu não mandei você fazer, trouxe servidão e escravidão para todo o povo de Israel. Mas agora Davi compreendeu que as coisas de Deus nada é de graça.
comprado. Deixa eu refrescar a sua memória. Flávio José, no livro Judeus, trazer um pequeno relato sobre isso. Você sabe o que ele fala? Neste lugar que Davi comprou e ofereceu, ele foi consagrado, porque neste lugar é onde Salomão constrói o templo. Hoje se encontra a Mesquita da Rocha, mas dentro da Mesquita da Rocha, a Mesquita de Dom, onde é disputado pelos muçulmanos, pelo islamismo, está lá o local onde a primeira coisa de oferta, onde Abraão, onde foi o sacrifício do seu filho. Você acha, irmão, que há algo que não tem valor é para você? É porque você não sabe o preço que foi pago. Nós relativamos as coisas. Se sinta hoje um defensor da sua ilha, um defensor daquilo onde Deus é de Deus, porque através de você, Deus já fez muitos milagres. E por que hoje relativas as coisas do mundo? Por que você relativa as coisas de Deus? Por que nós, irmãos, nos dias de hoje, nós não estamos mais interessados, como o pastor Cláudio veio aqui e fez uma declaração aqui? Eu até brinquei com isso para você, falei, quase que entrego meu cartão para a minha senha. Por quê, irmãos? Porque nós damos para Deus, por isso que Paulo Sérgio muitas das vezes, aquilo que não tem valor, aquilo que Malaquias falou, morre o animal no pasto, junta e dá para Deus, porque ele não cobra, não dá. E Deus está farto nesta noite de coisa desnecessária na sua obra. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Vamos oferecer a Deus o melhor. Glória a Deus. O melhor. Aleluia. Pastor, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho o melhor, eu tenho motivação. Deus gritou dentro de mim, eu vou dar o melhor. Ei, Deus quer o seu melhor este ano. Deus quer o melhor louvor. Deus quer o melhor estudo. Deus quer a melhor pregação. Deus quer o melhor para você e de você. Ei, ofereça a Deus o melhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que não tem preço não tem valor. Ganha para você ver muitas coisas que um pouco você começa a dar. Eu sempre vou ganhar. Agora soa para você ter. Soa para você ter. Você vai idolatrar o projeto. Mas Deus nos deu uma oportunidade. Deus nos deu uma oportunidade. Deus sempre nos está dando uma oportunidade a cada dia. Por que nós estamos deixando isso para trás, estamos relativando cruz, estamos relativando todas as coisas? Não, isso é relativo. O erro ele é parcial. As questões é tudo relativo. Deus confiou a você um legado. Deus viu quando te chamou. Talvez você era pedreiro, você era alguém que estava lá no campo. Ele nem perguntou, ele nem passou, é por consigo, ele não foi lá perguntar. Foi lá e perguntar se você era obreiro ou não. Foi lá e chamou. Aleluia. Talvez ele te tirou do mundo profundo, onde você não tinha mais razão, mas ele te trouxe para a casa dele, te deu o valor necessário, honrou a sua oração, honrou a sua pregação, honrou o seu ministério. E por que nós relativamos as coisas de Deus? Se tornou banal aquilo que custou um preço. Falar hoje de algo da cruz chacoalha muita gente.
deixa muita gente também, irmãos, tranquilão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Os salvos do merecimento divino. Os salvos de tudo aqui não precisa nada, não. Fica de boa, tranquilo. Toca o barco. Posso até lembrar daquele sol do cabo da Dama. O barco sem comandante é naufrágio. Exército sem direção é um grupo de pessoas correndo. O relativismo não tomou conta hoje. Parcialmente. Mas eu creio que Deus vai inspirar o coração de muita gente. Deus está esperando você. Se tem algum valor a sua ira, tem preço. E o preço é muito caro. Os evangelistas disseram que não tinha como pagar. Sua dívida e a minha era impagável. Porque hoje ela parece tão doce. Talvez o relativismo deu para você. Mas vamos aguardar o Filho de Deus das nossas forças. Os horários de assistente, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero aí ser mais um colaborador. Para nós é chegarmos diante do céu, diante do Senhor, porque a nossa caminhada ela não é em vão. Persevere, luta, mesmo nas suas